Bom, nesse vídeo aqui vocês vão me ver reclamar sim, mas fiquem tranquilos que eu explico tudo e eu prometo que vou tentar ser o mais justo possível. Principalmente agora que a temporada terminou e a gente pode olhar para trás em retrospecto os 10 episódios e comentar o arco todo. Salve telanautas, bem-vindos para a gente poder falar sobre o review do último episódio dessa temporada. Eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar de Monarch Legacy of Monsters com o 10º episódio, que fecha a primeira temporada dessa série, que a Legendary tá lançando para amarrar tudo com o Monsterverse, chamado Beyond Logic, ou Além da Lógica. Então, antes de começar a falar especificamente das coisas que acontecem nesse episódio e se ele funciona bem, na minha humilde opinião, que na verdade é a única que eu posso dar, não é mesmo? Eu vou falar pra vocês o que eu acho que foi a série pra mim até então. Algumas coisas, quem vem acompanhando os vídeos com certeza vai ver que eu meio que tô me repetindo, mas é o jeito que eu vou ter aqui para conseguir amarrar a ideia do todo. Será que eu mudei de opinião a respeito de alguma coisa? Será que eu fiquei mais feliz e contente com alguma coisa que aconteceu ou mais bravo com outra? Bom, na verdade eu continuo achando que a série está sendo bem produzida sim, mas eu vejo a coisa como sendo uma espécie de problema de expectativa, já que o tema me apetece muito. É uma história que, por tratar de ficção científica com uma criatura tão famosa quanto o Godzilla, implícita no título, que já foi dito pelo diretor que ele fez questão de não basear a coisa com o nome do Godzilla no título para poder justamente colocar o foco em outras áreas. Eles já disseram em entrevistas que eles iam fazer com que o foco ficasse nos personagens humanos e tal, mas o universo no qual essas histórias estão sendo contadas ainda é aquele fator que me atrai. O lance todo acaba sendo justamente a tal da expectativa que eu falo a respeito do que eu gostaria de receber. E isso costuma ser um problema com a maior parte das coisas que recebem produções novas que já possuem uma base de fã. O que a gente tem ecoando dentro de nós como os nossos anseios do que a gente quer ver na tela nem sempre vai condizer com o que o pessoal da sala de produção e o roteirista estavam dispostos a entregar. A aposta dos acionistas de um determinado estúdio para poder fazer din-din no fim das contas, porque isso aqui é arte, mas é a indústria dessa arte. É óbvio que eles colocam o retorno financeiro em primeiro lugar. E aí as coisas acabam se tornando realmente apostas de metodologia de mercado para saber se eles conseguem expandir alguns fandoms, criar alguns mercados novos e atrair gente suficiente disposta a pagar por merchandising, no fim das contas, não é mesmo? Então aqui o que eu vejo é: eles estão capitalizando em cima dessa coisa da gente já conhecer e já gostar, ou pelo menos quem é muito novo já ter ouvido falar, sabe que a coisa está inserida na cultura pop, tem um pé, inclusive na cultura japonesa, com coisas que foram respostas artísticas para tudo que aconteceu com eles na época da Segunda Guerra. É aquele negócio todo que provavelmente quem é interessado pelo assunto já está careca de saber, já correu atrás e está bem informado. Aí acaba sobrando então saber o que eles iam entregar com esta série específica, que uma vez que eles avisaram pra gente que eles vão basear a coisa muito mais nas histórias das pessoas do que necessariamente dos monstros, a única coisa que me interessa é: será que essas pessoas que eles estão desenvolvendo para contar as histórias são pessoas interessantes o suficiente para que eu continue interessado em assistir o que está acontecendo com elas? E a resposta aqui acaba se dividindo em um sim e um não, porque como a série se passa em mais de uma época, tem o passado e tem o presente, apesar de o presente deles já ser no nosso passado, que as historinhas lá estão acontecendo ali para os eventos de 2015, eles têm pelo menos esses dois núcleos de história. Então o pessoal que eles acabaram pegando para fazer os fundadores da Monarch, as historinhas deles, aquele climinha de época que eles criaram para poder fazer uma coisa de um mundo diferente, que tinha uma ideologia diferente, com uma tecnologia diferente, para mim foi até bastante atraente. Foram personagens interpretados por atores que conseguiram capturar a minha atenção com carisma e até alguma relevância, ainda que com bastante falta
da presença dos tais monstrões que eu queria tanto ver azucrinando cair lá e sendo enfrentados ou compreendidos ou estudados, ou seja lá. Mas quando a gente salta para esse tal tempo moderno do que seria o tempo atual ali, a gente é colocado diante de um grupo extremamente sem sal que podiam ter contado as mesmas histórias, tirando completamente de lado esse papo da novelinha mexicana, aonde eles colocaram tantos detalhes ali que, honestamente, fazem com que os personagens se tornem mais palpáveis, mais ricos, no sentido de terem vidas que dá mais pra gente acreditar que eles sejam de verdade, mas em compensação são pessoas que eu, muito honestamente, não tô nem aí pra elas. Talvez um pouco mais pra Kate, mas sendo honesto, o Kentaro e a própria Mei são personagens que foram extremamente desperdiçados. Fizeram um esforço genuíno com a Mei, dando toda uma história de mistério do que aconteceu com ela quando ela estava lá envolvida com a outra agência que acabou depois virando a Apex, aquele papo todo. Fizeram com que ela tivesse um motivo para poder estar mentindo e fugindo e tal, mas no fim das contas, quando eles resolvem essa situação, ela fica apagada e não contribui praticamente em mais nada para a história. Tá lá praticamente para fazer volume. O Kentaro, desde que apareceu, tá envolvido lá nas coisinhas da família, naquela coisa dramática de famílias duplas, do pai dele ter traído a mãe e tal, mas ele não colabora com nada a não ser simplesmente pelo fato de que de vez em quando os roteiristas precisavam que um determinado algo fosse feito ou um algo fosse dito, não tinham mais quem fizesse isso, botavam lá as coisas na boca desse personagem. Mas de fato ele não acrescenta em nada em nenhum episódio de forma que você diga só podia ter vindo dele. Isso não poderia ter acontecido pro bem da trama maior se não tivesse vindo deste personagem. Bom, talvez uma outra coisa a ver com a novelinha, como eu disse. Mas como eu acho que essa novelinha foi completamente dispensável, automaticamente acabo caindo nisso que eu estou dizendo. Então, levando em consideração esses 10 episódios como sendo algo que está muito mais baseado nas pessoas que vivem num mundo que tem monstros do que num filme de monstros, eu diria que eu sinto sim que a Apple conseguiu colocar uma baita de uma produção bem feita numa série de aspectos, mas também acho que essa produção foi bastante irregular do ponto de vista de que em algumas cenas dá pra você ver os valores de produção sendo muito mais bem apresentados do que em outro, como por exemplo quando eles passam pro mundo de lá, o que seria meio que o caminho intermediário entre o nosso mundo e o mundo dos kaiju, dos titãs. Eu achei aquela florestinha o tipo da coisa que a gente via nas séries da década de 80, quando os caras queriam fazer ficção científica, mas tinham que economizar. Ficou uma coisa super genérica, que tirando o fato de que tem algumas cores lá no horizonte e tal, uns pozinhos de pirlim-pim-pim espalhado para um lado e para o outro, de resto o negócio não tem absolutamente nada de especial, não me convenceu. Mas nem tudo estava perdido nesse ponto, já que eu ainda estava interessado pelo tema da trama, ou seja, o sci-fi por trás das coisas, aquele lugar onde o tempo passa diferente, onde eles trouxeram personagens que teoricamente já estavam mortos há muito tempo e tudo mais. Mas, voltando para a parte científica, em alguns momentos onde você gostaria de um pouquinho mais de informação para poder viajar junto com os caras, eles entregam só o suficiente para manter a trama rodando para frente, e se você começar a se fazer muitas perguntas, você provavelmente vai se estressar. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu tinha uma esperança de que eles fossem usar os últimos 2 episódios para fazer uma coisa um pouco mais grandiosa, demonstrar o porquê que eles seguraram a mão com certos investimentos ao longo, talvez, da maior parte dos 8 episódios anteriores, e fosse chegar aqui e fosse ter aquela coisa de encher os olhos e deixar todo mundo satisfeito. No final do 9º episódio, eu disse para vocês que estava até menos empolgado para esse aqui, e nesse aqui não foi diferente. Basicamente o que eles contaram foi uma história bastante contida, que basicamente fala a respeito do retorno de quem estava lá para o nosso mundo. Então muitas das outras coisas ficam naqueles papinhos e diálogos onde eu te perdoo ou não perdoo, eu entendo ou não entendo, vamos fazer assim, não vamos fazer assim, você é malvado, você deveria ser bonzinho, e coisas do gênero que tomam um baita de um tempo, mas que não necessariamente estão ali a par com o que está sendo proposto, por exemplo, uma cena onde a gente vê o comando da Monarch
onde está todo mundo mega preocupado com uma iminência de um ataque global, onde vários portais poderiam se abrir ao mesmo tempo e você tivesse ataques espalhados em tudo quanto é lugar e possivelmente ter que ter uma união dos países para conseguir dar conta disso e tal. Isso daí fica só uma propostinha de leve ali no fundo, o que é extremamente frustrante, porque a gente volta a ter nesse aqui, que é o episódio de desfecho, uma coisa até bem menos empolgante do que outros episódios que eles fizeram para trás. Então, eu espero que vocês tenham gostado da parte humana, que vocês tenham interagido com as coisas que foram contadas ali, ao encher o coraçãozinho de vocês para que vocês tenham achado a série bacana, mas eu vou falar que nesse sentido eu fiquei bastante decepcionado, mas é só por causa da minha expectativa. A série foi bem feita, conta coisas ali que se alguém chegar para mim e falar bem da série, eu vou entender completamente. Não vou achar que a pessoa é tonta nem nada, que a pessoa de repente está errada de ter gostado da coisa. Pelo contrário, eu vou ficar muito feliz por quem talvez tenha gostado dos pontos que para mim não foram tão altos. Então, de novo, a partezinha do tema, quando tinha essas coisas mais científicas, eu achava muito interessante, deles tentando valorizar coisas para expandir essa mitologia, mas ao mesmo tempo, quando a coisa voltava a falar sobre muito do que tem a ver ali com os personagens e suas vidinhas chatas, medíocres e mundanas, aí eu já costumava a sair um pouco da coisa. E não é que eu não goste desse tipo de história, é que não é o que eu esperava nesta produção, apenas. Então, pessoal, para quem está chegando agora ou para quem já é da casa e já conhece o canal na tela, eu vou pedir que vocês colaborem deixando aquele like maroto, que ajuda bastante a promover o meu conteúdo para outros possíveis interessados. Vem fazer parte desse canal que cresce a cada dia, com uma família que aumenta dos nerds mais bacanas da internet. Vem que eu tô te esperando. A partir desse ponto aqui, eu vou comentar as coisas não necessariamente de forma cronológica, mas só pra gente dar uma recapitulada no que acontece no episódio, e aí eu vou comentando ponto a ponto. Então, estejam preparados para spoilers. O episódio então começa bem de onde o anterior parou, com a Kate encontrando a vovó, que tá conservadaça, linda a moça. E aí o que acaba acontecendo é que as duas têm que sobreviver para encontrar o resto da galera. É claro que ela vai começando a prestar atenção a Keiko, que algumas coisas estão meio fora do lugar, e na hora de encontrar de fato com o resto da galera, e principalmente com o Lee, que era quem ela já conhecia há muito tempo, e ela não sabia que era tanto tempo assim, é aí que vem o choque de que muitos anos se passaram no mundo lá fora. Ela não estava preparada para isso nem um pouco, e quando ela descobre o que aconteceu com o cara e que a Kate na verdade é a neta dela, essa informação acaba caindo meio como uma bomba. E não é para menos. O que aconteceria se rolasse com qualquer um de nós, não é mesmo? É o tipo da coisa que realmente abre margem para eles contarem histórias muito interessantes do ponto de vista psicológico de um personagem, não muito diferente, por exemplo, do que acontece com o próprio Capitão América, que fica congelado um tempão, e mais uma penca de outros personagens que são lançados nas suas histórias depois de ficar em criogenia ou alguma coisa parecida. Então aqui realmente ela recebe esse tipo de informação, mas junto com o baque vem aquele fio de esperança de poder voltar para casa, e o jeito de fazer isso é reverter a mesma máquina que tinha sido usada lá atrás para poder atrair e chamar os kaiju de um jeito que ela antes fez para mandar aquela mensagem que foi meio embaralhada e misturado ali com as explosões de raios gama e foi reconhecida pelo pessoal da Monarch, mas que também não deram lá muita atenção, mas a gente já vai falar sobre isso. Então quando ela encontra com o Lee, ele fala para ela: você tem que reverter isso para o estado natural dessa máquina, porque no fim das contas é fazendo ela agir exatamente como ela deveria agir que eles têm a chance de ter uma carona de volta para casa. Aí a gente salta para ver um pouco sobre o Kentaro junto com o pai, e eles aproveitam essa cena para mergulhar de cabeça no climão entre pai e filhos que não se veem há muito tempo, com um pai que a essa altura do campeonato pode ser considerado um cientista fantástico, mas um ser humano que deixa muito a desejar, principalmente do ponto de vista da paternidade. E aí eles acabam falando a respeito de que tem muito trabalho a ser feito, o pai convida o filho para vir trabalhar junto com ele, porque eles podem alcançar coisas muito importantes, mas também sobra ali todo o resto do sorvete de climão, falando a respeito da cena em que ele vai tirar as coisinhas dele da casa da mulher que ele claramente traiu. Cenas essas que, como eu falei na abertura do vídeo,
enriquecem demais a vida pessoal desses personagens. Mas como eu não tenho nenhuma inclinação para fofoqueiro, talvez a coisa não tenha me agradado tanto assim. Na Monarch, o Tim e a Verdugo estão lá conversando a respeito daquela coisa que tinha sido encontrada no outro episódio, que tinha supostamente uma mensagem embaixo de todos aqueles sinais de raio gama que estavam sendo emitidos de lá da fenda e que eles teorizam que deve ser uma mensagem. Uma mensagem de quem, no fim das contas? A essa altura do campeonato a gente sabe que eram da Keiko, porque se passou um bocado de tempo, mas mesmo com ele apontando para o fato de que isso pode representar que aquele pessoal ainda está vivo, que caiu lá, já que eles não sabem de quem é, a Verdugo, que está aí com a iminência de vários portais possivelmente se abrindo, espalhados pelo mundo, não está querendo colocar nenhum fiozinho de recursos da Monarch em cima disso, porque ela acha que ela vai cuidar de outras coisas. Então o Tim, que sempre teve muito mais boa vontade que os outros para algumas coisas, tem que enfrentar mais uma vez na temporada uma escolha difícil. E é aí que ele dá uma banana pro pessoal da Monarch e vai procurar o Kentaro lá naquele barzinho underground que a gente já tinha visto no episódio que falam mais sobre o passado da Mei. É claro que o Kentaro fica se perguntando o que ele tem a ver com isso, já que ele não manja nada de ciências e não pode ajudar. Mas o Tim reforça a ideia dizendo para ele: talvez você não possa, mas o seu pai com certeza pode. E aí juntos eles vão procurar o cara, o Hiroshi, que é um cara marrento, tinhoso, que faz as coisas por conta própria, como eu já falei, demonstrando ser um grande cientista capaz de ver o que outros não veem nas minúcias, nos detalhes das coisas. Mas quando o assunto é lidar com outros seres humanos, ele parece ser meio tapado, porque faz as coisas de um jeito ali meio derrotista, tal, que também acha que não vai dar certo, não quer nem passar a pensar sobre a possibilidade da filha talvez estar viva, porque ele acha impossível, principalmente sem os óbvios recursos da Monarch. E é aí que o Tim lembra a ele que a Monarch não é a única organização que existe. Na promessa de tentar salvar todo mundo, o Lee leva as moças para lá, para junto daquela cápsula que ele usou naquela missão da década de 60 para tentar descer, que as coisas tinham dado errado e tal, e foi aqui nesse momento da historinha onde a gente vê a justificativa do porquê que ele é pelo menos uns 20 anos mais novo na aparência do que ele seria no mundo da onde ele vem, por causa da idade que ele teria se passado desde o seu nascimento. De qualquer forma, ao tentar fazer essa coisa toda se alinhar para que eles tenham a chance de voltar, a Keiko acaba recebendo aquele baque de realmente o como as coisas devem ter mudado lá fora, o mundo que viveu durante tanto tempo sem a presença dela, que não precisa dela, e aí ela começa a fazer aquela cara de nem vou, não vou, porque meu filho viveu esse tempo todo sem mim, não tenho bio, não tem mais o mundo em que eu estava acostumado a viver, não quero ir. Mas a gente vê que isso também é uma reação de quem está em alguma espécie de choque, sim, que é uma atitude que chega a ser até bastante egoísta da parte dela. Mas é claro que a Kate, com um discursinho rápido ali, faz ela mudar de ideia. E aí é que vem um dos problemas que eu tenho em relação a essa cápsula e a forma como ela foi apresentada. Porque ela seria a representação de um algo mais com cara de ficção científica dentro da narrativa dessa historinha aí, mas o funcionamento dela desde o começo, pra mim, não fez lá muito sentido, não foi bem explicado o suficiente, ou se foi explicado o suficiente, eu ainda assim achei besta. Coisa minha. Então a sequência toda do ataque do Titã e a chegada triunfal do Godzilla são exatamente o tipo de cena que eu queria ter visto muito mais espalhada pelos episódios aqui, ora com eles atacando, ora com eles salvando, ora com eles tentando entender o que está acontecendo, tecendo planos, tentando ver o que está acontecendo numa forma geral, mesmo que o ponto de vista fosse fora da Monarch e aquele papo todo, mas a série apresentou doses muito homeopáticas de coisas como essas. E essa sequência realmente não foi longa o suficiente para valer todo o investimento da expectativa que eu estava colocando na presença desses personagens. E aí, só para deixar registrado, mais uma vez a gente perdeu o Lee. Se ele vai ter morrido de fato dessa vez, a gente não sabe. Se ele vai voltar a aparecer em alguma produção futura, porque se ele ficou por ali, pelo menos envelhecer ele não vai. Só não demorem muito para usar o ator de novo.
E aí, fechando o episódio, que se a gente for analisar friamente, teve uma história super simples, não aconteceu praticamente nada, foram mais as evoluções dos diálogos e das coisinhas, do preparar os maquinários, ou ir de um lado para o outro, as conversas e aquele negócio todo, mas a quantidade de eventos que estão contidas no episódio em si são realmente bastante poucas ali assim, não tem nada que se diga que é uma construção que valeria a pena a gente estar vendo para poder fechar um arco de uma temporada inteira, e aí a gente vê que elas de fato chegam aqui no nosso mundo de novo, aonde elas descobrem que se passaram 2 anos, pelo tempinho em que eles ficaram lá, até conseguir fazer esse retorno. Eles estão numa instalação da Apex, que a gente já tinha visto, e eu tinha meio que dito que podiam ser antagonistas, vilões, ou pelo menos alguém ali para poder fazer uma presença de peso dentro da história, como sendo uma organização paralela. E a gente, além de tudo, ainda está na Ilha da Caveira. E aí, como era o único jeito de conseguir fazer isso acontecer, deles terem uma chance de se reunir com a filhota, no caso do Kentaro, a irmã, a gente vê que tanto o Kentaro, o Hiroshi e o Tim estão trabalhando mais ou menos com a Apex, que é aquele tal papo da escala de cinzas, e como ele fala, é complicado, não é necessariamente que eles viraram a casaca. E quem é que dá as caras no final do episódio? O meu, o seu, o nosso King Kong. Agora, pra mim, o lance todo é terminar numa cena dessas chega a empolgar o suficiente pra eu estar super esperançoso e super ansioso por uma segunda temporada. E ainda pior, tá pra sair filme novo desse universo da Legendary, e aqui a coisa nem deixou claro se eles amarram as coisas que acontecem aqui diretamente com os eventos do próximo filme. Então eu digo pra vocês, vou continuar assistindo porque gosto do tema, do cheirinho deste sci-fi. Mas esta série em particular, ainda que eu me mantenha vendo, ainda não me comprou como sendo um fã ardoroso. Então eu vou agradecer a presença de todos vocês que viram os reviews e acompanharam os meus vídeos, dividindo um pouco do que acontecia nas suas opiniões aqui comigo, vindo da audiência para o canal na tela. Fico muito grato. Se você ainda não é inscrito, considere vir fazer parte disso. Vou deixar 2 sugestões de vídeo na tela para vocês seguirem acompanhando o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço, galera, e até mais.